Muito bem, estamos ao vivo. Eu sou Alexandre Vieselli, sou coordenador do curso de Engenharia Mecânica, aqui da sede da Universidade de Caxias do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui para a live de hoje, onde nós vamos discorrer sobre os panoramas, vamos colocar assim no plural, quais são os panoramas da engenharia de produção, da engenharia automotiva e da engenharia mecânica. E para isso temos o nosso convidado, meu amigo, professor Joel Vicente Schiaparini, professor da UCS e também coordenador do curso de engenharia mecânica aqui da nossa universidade, só que lá do campus de Bento Gonçalves. Tudo bem? Eu atualmente também estou além da coordenação do curso de Engenharia Mecânica e do curso de Engenharia Automotiva, estou coordenando nesse momento, interinamente, o curso de Engenharia de Produção. Eu gostaria de apresentar o meu colega Joel Schiaparini, né, que é um profissional já que tem 15 anos aí de experiência na área de desenvolvimento de novos produtos, na indústria automotiva, empresas nacionais, multinacionais, tem conduzido projetos estratégicos e metodologias de validação virtual e experimental. Então, o professor Joel é engenheiro, tem MBA em gerenciamento de projetos, gestão de pessoas, tem um mestrado acadêmico em engenharia mecânica e é nosso docente, como eu já havia falado, e também coordenador aqui do curso de engenharia mecânica da UCS. Mais que isso também, hoje ele é diretor-geral da empresa Plastkey, ou Plastk, do Brasil, onde oferece serviços, soluções e peças plásticas, ou seja, fez uma transição agora para ser empresário, né? Ele é sócio proprietário dessa empresa. Então, é um grande prazer, Joel, professor Joel, tê-lo aqui, né, presente, né, para ter a oportunidade de passar o teu conhecimento, a tua trajetória aqui para todos os participantes nessa noite. Então, professor Joel, a palavra é sua. Legal. Obrigado, Vieselli. Obrigado pelo convite em participar do Summit. Acho que é um momento bem interessante, né, para a gente falar um pouquinho da nossa carreira, da nossa trajetória, né, e os desafios e as oportunidades que a engenharia oferece aqui no nosso mundo aí de trabalho, né? Então, tudo que ela pode trazer. Espero poder aí compartilhar com todos vocês, né? Fazer um bom bate-papo e ficar disponível também para futuramente aí perguntas, enfim, dúvidas que tiverem a respeito aí da minha carreira profissional. A ideia aqui do nosso bate-papo, então, eu vou estar fazendo uma apresentação para vocês, uma apresentação que ela conta um pouco da minha história, da minha jornada profissional, onde ela começa desde um momento de infância até o meu dia a dia de hoje. E tudo vai estar relacionado, às vezes eu fico olhando, pensando em engenharia, a gente pensa muito em matemática, física, química, e ela oferece tudo isso, mas também eu vou estar colocando um outro incremento aqui, que são pessoas, que engenharia também está relacionado muito com pessoas. Então, essa é a ideia de apresentar para vocês hoje, e nessa palavra pessoas vai estar toda a minha trajetória profissional. Obrigado, Vieselli. A hora que precisar agora, eu posso apresentar? Sim, só avisar aos nossos participantes que eles podem mandar perguntas no chat, né, que logo em seguida a sua apresentação, né, nós vamos abrir a possibilidade, né, de você, então, responder questões, né, da plateia, digamos o seguinte, daqueles que estão participando da live, tá? Então, Legal. muito obrigado, professor Joel. Pode dar início à sua palestra.
Então, Ficarei aqui acompanhando. Obrigado. Estão vendo os slides? Tudo certo? Sim, sim, estamos vendo. Tá bom, legal. Bom, então, essa minha apresentação, né, eu estou usando esses slides aqui para falar um pouquinho da minha carreira profissional, e eu estou chamando do trem da vida. Por que o trem da vida? Na verdade, quando a gente inicia a nossa, diria, vida estudantil, começando no colégio, indo para o ensino médio, faculdade, enfim, em cada momento a gente vai passando por vagões, pessoas vão entrando nas nossas vidas e a gente sempre vai adquirindo conhecimento, adquirindo experiências com as pessoas que passam por nós. Então, e às vezes a gente precisa tomar decisões, né, de sair de um vagão e entrar em outro vagão. Então, é isso que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. No começou, então, meu primeiro vagão, eu diria assim, que foi um vagão onde eu tive um sonho de criança. E criança tem muitos sonhos, né? Eu tive vários sonhos, vou compartilhar alguns aqui com vocês. Eu queria ser padre, eu queria ser prefeito, eu queria ser motorista de ônibus, enfim, eu tinha essas grandes figuras na minha fase de criança, né? Que eu tinha interesse em ser. E se vocês perceberem, eu já vou começar a botar as pimentinhas aqui, para aquilo que acontece na nossa vida lá na infância, a gente vai levando ao longo do tempo e a gente vai direcionando a nossa carreira para isso. E nesses três personagens aqui, envolve pessoas, né? Envolve pessoas, envolve ajuda, envolve experiências, envolve dificuldades, enfim. E aí eu tinha esses meus grandes objetivos, que desde criança. Da onde que veio esses objetivos, né? Então, por que ônibus, padre, prefeito? Eu vou comentar um pouquinho aqui da minha cidade natal. Então, eu sou natural de Jacutinga, Rio Grande do Sul, próximo a Erechim. E desde criança, então, eu tive a minha jornada, onde eu morava em cima de uma rodoviária. Então, talvez ali já veio uma ideia, né, do ônibus, em motorista de ônibus, era algo que me chamava a atenção. Logo, na sequência, então, eu estudei numa escola estadual de primeiro e segundo grau Érico Veríssimo, lá em Jacutinga, e logo em seguida eu passei, então, a fazer meu ensino médio em Erechim, onde eu estudei no Instituto Barão do Rio Branco, fazendo o ensino médio. E tive aqui uma certa vontade, aqui uma experiência, diria assim, de alguns dias em querer ser padre. Passei alguns dias pelos seminários, 2, 3 dias só, nada mais que isso, e depois vi que não era a minha melhor opção. E aí acabei fazendo todo o meu ensino médio em Erechim. Na época, nós chamava isso de PPV, Preparação para o Vestibular. E nessa minha jornada, nessa minha primeira jornada, nesse meu primeiro vagão aí, eu acabei andando muito de ônibus, todo dia indo para Erechim de ônibus, todo dia envolvido com pessoas. Então, lá já naquela época me despertou esse interesse em conhecer um pouco mais de ônibus, né? Inclusive, quando eu estava para definir qual era qual carreira seguir, na época a minha mãe até comentou, olha, eu acho que tu tem que trabalhar com desenhar ônibus. E aí ela tinha um contato em Erechim que me mostrou o que era ser o que precisava para ser desenhista de ônibus. E aí, em 1999, eu desenhei meu primeiro ônibus, né? Esse aqui foi meu primeiro ônibus que eu desenhei num caderninho, que eu tenho ele até hoje. Eu tinha até minha empresa. Nessa fase, já não estava pensando em ser motorista, eu já estava pensando em ser o proprietário do ônibus, né? Mas um desenho que eu tenho até hoje aqui comigo. A folha está meio amarela ainda porque ele está guardado comigo. E aí, então, eu encerrei meu primeiro ciclo, né? Onde eu comecei com um sonho de criança, indo até uma das minhas primeiras decisões que eu tive que fazer, que foi em 2001, onde eu tive que escolher o que eu queria ser. Então,
eu tinha muito essa experiência, né, esse conhecimento de, para ser um desenhista de ônibus, eu tinha que fazer uma engenharia mecânica, mas eu tinha uma dúvida também em fazer engenharia química, em fazer engenharia de produção, e nisso eu optei, então, para entrar no vagão aqui da engenharia mecânica. Então, foi a minha primeira decisão que eu tomei, uma das primeiras decisões importantes da minha vida que eu tomei, que aqui estava direcionando a minha vida profissional, né, a minha trajetória profissional. Nessa escolha, eu acabei, então, saindo de Erechim e de Jacutinga, né, e depois Erechim, e indo para Passo Fundo, onde foi que eu fiz a minha faculdade. Então, ali em Passo Fundo, eu estudei na Universidade de Passo Fundo. Para mim, já foi uma mudança muito grande, né, porque na época eu tinha, então, 16 anos e saí de Erechim, saí de morar com os pais e ir para Passo Fundo começar a minha jornada profissional. Então, ali também eu precisei, enfim, trabalhei bastante com pesquisa, e nessa fase eu tive já um grande mentor na minha carreira, na minha faculdade, que foi um professor, o professor Agenor, onde eu vi ele como um profissional que eu queria ser. Todo mundo na vida, a gente, conforme vai passando as suas trajetórias, vai encontrando pessoas, referências. E na época da faculdade, o Agenor, ele foi uma pessoa que eu tive muito como referência. E um dia eu perguntei para ele o que eu precisava fazer, porque eu tinha um grande objetivo na minha vida profissional. Eu queria trabalhar numa empresa, mas também trabalhar como professor. E aí ele me direcionou, ele comentou que eu precisava trabalhar com pesquisa, começar a trabalhar com inovações, com trabalhos de pesquisa dentro da faculdade, e nisso também alinhado com um trabalho para poder manter o sustento, né, para poder dar continuidade nos estudos, né, porque tem que ter toda a base econômica ajudando, né, nessa jornada da faculdade. E aí, com isso, eu tinha um grande foco, né? Então, bom, então, para mim ser professor, eu preciso ir bem na faculdade, me desenvolver em pesquisas, para ter um currículo legal que eu pudesse, lá na frente, ter a oportunidade de seguir num mestrado, numa outra área e ser um professor acadêmico. E foram anos bem legais, dentro da engenharia eu já comecei a enxergar oportunidades, então, já na parte de pesquisa, trabalhando com questões de engenharia civil, questões com engenharia mecânica, porém aplicada à parte humana, né? Aqui no caso é uma prótese dentária, onde foi feito um trabalho junto com a equipe da odontologia sobre um implante, avaliar a resistência do parafuso, quanto um dente suporta numa mordida e se essa mordida, o parafuso tende a aguentar as cargas que são aplicadas, né? Então, você vê que aqui já começou a abrir um leque muito grande nessa área da engenharia. E uma das áreas que eu gostei muito foi nessa área de cálculo estrutural, de entender se uma ponte vai resistir uma carga, se um carro vai resistir a um impacto, se um dente vai resistir a um impacto. E aí aqui eu comecei a me desenvolver nessa área, usando todos os conhecimentos de engenharia teóricos aprendidos em sala de aula e transformando para a prática através de métodos, através de softwares de cálculos de simulações, que foram os norteadores aí para seguir na minha carreira profissional. E aí, minha jornada era essa. Depois de um tempo, depois de 3 anos de faculdade, na metade da faculdade, eu consegui um estágio em Erechim, na Comil. Então, a Comil era uma empresa que desenhava ônibus. Então, foi ali que aquele meu primeiro sonho de criança,
eu comecei a concretizar já na minha faculdade, onde eu consegui um estágio na empresa Comil em Erechim. Então, eu voltei de Passo Fundo para Erechim, e toda noite nós tínhamos uma equipe legal aqui que toda noite íamos para Erechim, para Passo Fundo, para estudar. Então, eu viajava em torno de 83 quilômetros, saía do trabalho da Comil e ia para Passo Fundo para fazer a faculdade e voltava no dia seguinte. Então, aqui começou uma questão de escolhas, né? Eu poderia escolher não ir para Erechim, continuar em Passo Fundo, mas aqui foi uma escolha que eu fiz por questões de sonho, né? Que eu queria aprender a desenhar ônibus. Aqui era a empresa que nos transportava, né? A VLS Turismo, nos levava toda noite para Erechim, para Passo Fundo, e nisso tinha também, de novo, contato com pessoas, contato com os motoristas, contato com o empresário, o dono da empresa. E nesse meu vagão aqui, essas pessoas marcaram na minha vida e continuam até hoje aí como grandes referências, né? Então, após mais praticamente 3 anos e meio, eu acabei, então, eu entrei como estagiário, fiquei 2 anos como estagiário, e depois passei a ser funcionário da empresa. Nesse período, eu trabalhei na engenharia de processo, então, me deu uma bagagem muito boa na questão da engenharia de produção, para onde eu comecei a ter aquela visão de layout de fábrica, de planejamento de roteiros, fazer roteiros de fabricação. E aí, na sequência, passei como engenheiro de produto, onde eu comecei a projetar ônibus com foco na questão estrutural. Então, ali a empresa me deu uma boa bagagem, tanto quanto a processo, quanto a produto. E nisso, então, em 2017, veio mais uma grande conquista, a minha formatura. Então, aqui eu tive uma grande conquista, né? Eu consegui me formar. Então, nessa minha jornada da formatura, fiz muitas amizades, teve muitas alegrias, teve dedicação aqui. Eu nunca vou esquecer um tempo que eu dividi apartamento com alguns amigos e chegava da aula no fim do dia, e aí eles, no fim da noite, né? Eles iam às vezes para a festa e eu ficava em casa para estudar. Então, aqui eu tive que ter escolhas, né? Também depois morei um período com a minha irmã também, então fazendo todas essa questão de se dedicar aos estudos. E tudo por quê? Porque aqui eu tinha sonhos, né? Eu tinha sonhos em querer ser um grande profissional. O meu sonho ainda continuava como professor e também como um grande engenheiro de uma grande empresa. E nisso, então, eu tive que escolher, né, os meus objetivos de vida. Eu tive que fazer novas escolhas. Por que eu digo novas escolhas aqui? Quando eu morava em Erechim, um dos objetivos era ser professor. E eu tinha que me deslocar a Porto Alegre, né? Então, era uma distância muito grande, que eu não ia conseguir dar conta disso. Eu até tentei, mas não, eu vi que ia ter uma grande dificuldade, porque são mais de 8 horas de viagem, e mesmo assim eu tinha que trabalhar na Comil e ir para Porto Alegre para fazer mestrado, e aí seguir nesse meu sonho aí de ser professor. Então, aqui eu tive que sair do vagão, né? Não, chegou a minha hora aqui, eu preciso sair desse vagão e entrar em um novo vagão aí, que é uma mudança de cidade, uma mudança de pessoas, uma mudança que eu estava deixando a minha família, que estava próximo, e vindo para Caxias do Sul. Então, aqui, para mim, tudo nesse novo vagão aqui, e uma cidade diferente, pessoas diferentes. Então, todos aqui eram desconhecidos, e eu aqui mostrando essa imagem, né? Olhando e assim, pensando, e agora, eu vou ou não vou? Então, eu tive que encarar o novo, eu tive que encarar várias incertezas, encarei o medo, porque tem muito medo, né, da mudança, mas eu tinha muita fé, tenho ainda, muita vontade, e eu estava com foco, ser professor e ser um grande profissional de uma empresa
de uma empresa multinacional. Então, aqui, eu entrei num novo vagão. Vi aquelas pessoas todas entrando, me deu aqueles medos, mas eu, não, vou entrar, entrei e sentei aqui nesse vagão, onde eu comecei, então, a minha carreira profissional aqui na Marco Polo, saindo de Erechim, me deslocando para Caxias do Sul e entrando numa grande empresa que é a Marco Polo, né? Uma empresa multinacional, uma empresa com muitos desafios, uma empresa onde que tu precisa mostrar todo o teu conhecimento e uma empresa que eu optei por fazer carreira nela, né? Então, mas para fazer carreira, eu precisei ter muita dedicação e aqui as coisas, enfim, eu mostrei no slide anterior, novas pessoas, incertezas, medos, desafios, e tudo isso, então, eu precisei trabalhar para que eu pudesse manter as minhas energias e o meu foco sempre no meu objetivo principal. E nisso ia alavancando minha carreira profissional, né? Então, aqui foram anos que eu fui trabalhando e aos poucos construindo e conquistando meu espaço aqui com muita dedicação, com muita fé, com apoio familiar e o principal, acreditando que eu posso e eu vou chegar naquilo que eu quero, né? Onde eu quero chegar como profissional. E aí, então, fui construindo minha carreira. Nesse meio tempo também, eu precisei, então, ficar um tempo para me adaptar, né, nessa nova mudança. E em 2009, eu plantei a sementinha, então, a sementinha já estava plantada, né, a sementinha já estava com ela, mas aí eu decidi colocar na terra aqui a sementinha de eu fazer o mestrado, que era um sonho que eu queria ser professor. Então, estava numa grande empresa e estava estava buscando a ser um professor universitário. E nessas minhas jornadas, então, de um professor universitário, de fazer mestrado, teve muitos altos e baixos, né? Porque fazer um mestrado, trabalhar, se dedicar à empresa, para poder evoluir na empresa, mas também se dedicar ao mestrado, precisa muita determinação e muito foco. E aí, eu trabalhei nisso, me dediquei, não deixei de viver, né? Não deixei de sair e tal, mas tudo com o equilíbrio, porque em 2012, então, eu comecei a ver essa sementinha que eu plantei, essa sementinha, então, ela começou a nascer e se transformou numa pequena árvore. E nisso, a gente sempre trabalha com focos, né? Sempre trabalha com, que nem eu comentei lá no início, eu tinha um mentor, né? Ainda na época do início da minha faculdade, e depois, aqui nessa fase, aqui nesse período, eu também tive pessoas, diretores de empresa, executivos, professores, que me motivavam e que eu tinha como um exemplo e eu queria atingir também, né? Então, sempre foi trabalhado também com muita questão de motivação que tu encontra em pessoas referências, né? E aí, para atingir um sonho teu de vida. E aí, em 2012, eu consegui, então, me formar no mestrado em Engenharia Mecânica na UX. Nessa época, eu morava próximo da universidade. Vocês não vão acreditar, mas uma das coisas que eu sempre falava, quem conhece a UX, logo que você entra na UX, tem a casa do professor. E eu sempre falava assim para mim, um dia eu ainda vou dormir nessa casa do professor aí, porque eu vou ser professor da Universidade de Caxias do Sul. E não é que deu certo. Em 2013, participei de um processo de seleção. E em 2013, então, eu me tornei professor de engenharia mecânica da UX em Caxias. Foi mais uma grande conquista, além de um mestrado me trazer um grande crescimento também na Marco Polo, que eu passei de engenheiro mecânico para especialista em engenharia, trabalhando muito com essa questão de testes e simulações, o que é isso? Que é para determinar os carregamentos do ônibus, para ver se o ônibus não vai sofrer nenhum tipo de esforço que pode vir a quebrar, se o ônibus é seguro para transportar pessoas, se não vai ter ruído interno no ônibus,
como é o comportamento dele em estradas Brasil afora, para fazer um ônibus robusto e atender uma necessidade que é transportar pessoas com segurança. Então, aqui de novo, né? Então, o que me motivou a ser engenheiro mecânico era a tecnologia, mas no início era pessoas, né? Engenharia mecânica, tecnologia e pessoas, e aí como que eu posso agrupar essas duas coisas? Através aqui dessas ações dentro da engenharia. Com isso, aqui eu deixo uma mensagem que a dedicação de hoje é o resultado de amanhã. Então, as pequenas escolhas que eu fiz ao longo de toda essa minha vida, de toda essa minha jornada profissional, elas trouxeram um retorno. Às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Porque às vezes nós passamos os nossos dias e achando que o dia não foi feito nada. Não fiz nada hoje, parece que meu dia não andou. Mas não, nas pequenas coisas é que tem as grandes conquistas, né? Os grandes resultados. E eu vou voltar a falar isso no final da minha palestra. Então, aqui, além de todas essas conquistas que eu tive, de ser especialista, de estar na UX, na sequência, eu consegui passar a ser coordenador de engenharia de simulações e testes e confiabilidade do produto. Então, eu consegui, com muito foco, com determinação, com um grande apoio familiar, com dedicação nos estudos, aprendendo, se especializando em línguas diferentes, eu fui construindo a minha escadinha e subi mais um degrau, né, como coordenador de engenharia e simulações. Então, isso também é algo que me trouxe todo esse meu trabalho ao longo desses anos. E também trouxe coisas boas, né? Além, muito boas, né? Que a viagem, todo mundo gosta de viajar, né? Tudo isso que aconteceu foi bom, mas viajar também é muito bom. Nesse período, como coordenador e como especialista em engenharia, eu tive a oportunidade de conhecer mais de 12 países, vários estados, vivências na Índia, vivências na Colômbia, na África, no Catar, no México, que me trouxeram uma bagagem e fazem parte da minha história profissional, né? Onde nessas viagens a gente precisa lidar com uma língua diferente, com culturas diferentes, com pessoas diferentes, e tudo isso com um propósito, né? De trazer engenharia, de trazer tecnologia, de trazer melhorias contínuas em processos, em produtos, em outras empresas do grupo da Marco Polo. Eu diria que uma das minhas maiores dificuldades foi a Índia, por ser um país totalmente diferente em relação aos demais e uma cultura também, né, totalmente diferente. Mas gostei, aprendi muito lá, questão das pessoas de novo, né? Então, um ponto muito forte ali são as pessoas e a vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Então, e aí veio aqui, agora vem uma pergunta assim, aqui eu mostrei um pouco, de uma forma geral, a minha história profissional, né? Então, saindo lá de Jacutinga, no interior do Rio Grande do Sul, chegando em Caxias do Sul, como um coordenador de engenharia de uma grande empresa multinacional, como professor de uma grande universidade. E como que eu consegui isso? Com um foco e com muita dedicação e objetivo, né? Então, tinha um objetivo que foi construído lá no início da minha vida, diria, estudantil, e se concretizou hoje, se concretizou nos dias de hoje, né? E por que eu quis fazer engenharia? Porque eu gostava de carro, graxa, solda, não. Eu gostava de matemática e de física. Eu gostava dessa parte dentro do meu ensino médio. E também eu gostava de criação, de desenho, de entender como que as coisas funcionavam. Gostava muito de quebrar carrinho e voltar e arrumar, desmontar de montar de novo. Então, isso fez com que eu optasse por engenharia. E ao longo dessa minha jornada, o que eu percebi? Que fazer engenharia também é
que nem eu comentei, é tecnologia, né? É criação, é inovar, é fazer diferente com um único propósito. A gente vai fazer diferente para ajudar as pessoas, para melhorar uma condição de uma pessoa, para dar mais oportunidade para uma pessoa, e nisso desencadeiam várias coisas, né? Então, se você vê, eu trabalhei com ônibus para movimentar pessoas, movimentar com muita segurança, né? Então, nisso eu trabalhei na parte de simulações e testes, onde nós fazíamos ensaios de mecânicos, ensaios virtuais de impacto, para acompanhar o comportamento dos veículos, para verificar se as pessoas que estavam dentro dos veículos poderiam ter algum tipo de lesão. Então, sempre pensando na segurança das pessoas. Tecnologia para as pessoas. Então, aqui é trazer a tecnologia aplicada dentro do ônibus, hoje conhecido muito como telemetria. Como é que é o comportamento do ônibus? Ele está rodando lá em Manaus e eu podendo acompanhar ele aqui de Caxias do Sul, para saber com ele todo monitorado. Então, isso é uma questão de tecnologia que está muito aplicada, nesse caso, no produto, mas essa tecnologia, outras áreas da engenharia transformaram para as pessoas, com aplicativos, com métodos internos dentro do ônibus que tragam comodidade e conforto e tecnologia para as pessoas que estão usando os ônibus. Por exemplo, tu quer tomar um café, tu não precisa ir até lá no trás do ônibus, pegar o copinho e tal, tu faz tudo pelo aplicativo e aí ele já seleciona o café, tu só vai lá e pega e não precisa fazer mais nada. Então, é um dos exemplos. Outra questão de cuidar das pessoas é usar a tecnologia, né, onde eu comecei lá no início da faculdade, trabalhando com essa questão de prótese dentária, para ajudar no bem-estar das pessoas, né, para ter poder se locomover, poder comer, poder ter uma vida digna caso tenha algum tipo de problema voltado à saúde, né? Por exemplo, uma pessoa que pode ter sofrido um acidente, perdido uma parte de um membro do corpo. Então, a tecnologia, a engenharia traz para ajudar. Um exemplo de coluna aqui vertebral, né? Grandes cirurgias que acontecem. Tem o médico, tem o enfermeiro, tem auxiliares da saúde, mas tem o engenheiro mecânico que precisou definir qual é o material que não vai ter nenhum tipo não vai ter, que vai aceitar no corpo humano, se eu coloco 1, 2 ou 3 parafusos, se vai suportar as cargas de uma pessoa fazendo um tipo de movimento. Então, nisso tem o engenheiro que precisa avaliar e precisa dar um parecer de um projeto que atenda essas características, né? Tem um engenheiro para gerar mais qualidade de vida, que é um engenheiro aqui civil, também qualidade de vida para as pessoas, construir um lar para as pessoas, construir as grandes conquistas da vida da gente, ter uma casa. Então, isso cabe ao engenheiro. E aqui, às vezes, dependendo como o engenheiro tratar, o engenheiro fizer, se não fizer com coração, se não fizer com a vontade, pode fazer algo que pode acabar com o sonho de uma pessoa, né? Então, aqui também entra muito a questão da engenharia e pessoas. Também dentro da geração de emprego, né? Eu vejo que também aqui a engenharia proporciona isso, né? Então, as grandes indústrias, os processos, o engenheiro que vai ajeitar um layout, que vai verificar uma necessidade num determinado posto de trabalho, que aí vai precisar de uma contratação de outras pessoas. Então, a geração de emprego, ela está vinculada com engenharia também, né? E com pessoas, não que as outras áreas não estejam envolvidas aqui, mas o grande papel do engenheiro de enxergar e dizer, ó, preciso de uma pessoa nesse ponto, nesse posto, nesse posto. Então, isso é bem importante também. Enfim, o engenheiro, ele é importante para todo um modal, né? Para gerar uma economia. Porque se não tivesse engenheiro que fizesse o caminhão, o pneu, a roda, o espelho, o plástico, o asfalto, o layout da via, que organizava a produção logística, que organiza a produção dentro da empresa, a economia não gira, e aí o Brasil, o mundo não consegue ser um país rentável. E, além disso, também o engenheiro proporciona aqui
esporte e lazer. Por exemplo, quem gosta de paraglider, no meu caso aqui, que eu gosto muito de paraglider, andar de bicicleta, andar de jeep, fazer off-road, tá? Tem um engenheiro atrás envolvido para calcular, para gerar segurança, para definir se esse paraglider não vai fechar, não vai cair. Até eu tenho um videozinho aqui no YouTube que mostra uma simulação. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui mostrando uma simulação, então, que é o que eu comentava, que eu estava fazendo muito na parte da engenharia, trabalhando com simulação virtual para estruturas, para veículos, mas aqui tem um exemplo de algo que eu gosto de fazer e aí a minha profissão, o meu trabalho do dia a dia. Então, por isso que eu escolhi engenharia, porque engenharia envolve pessoas, envolve tecnologia, envolve criação, envolve movimento, envolve conectar as pessoas. Então, por isso, da escolha da engenharia. Deixa eu só voltar aqui. E aí, então, em 2021, então, eu estava trabalhando na Marco Polo, e em 2021 eu cheguei numa definição que eu precisava fazer algo a mais, que foram 15 anos de Marco Polo, né? 15 anos trabalhando na Marco Polo, onde eu tive essa jornada profissional brilhante, conhecendo várias pessoas, vários lugares, me desenvolvendo, tendo dificuldades, errando, aprendendo, e nisso num período agora nesse ano, eu recebi um convite, uma proposta para sair do vagão, né? Sair do vagão lá de passageiros, de estar monitorando. Oi? Ô, João, quer fazer com fundo musical? Pode ser também, não tem problema. Está sem som aí, João? O que é esse fundo musical aí? Não sei. São surpresas do online. É. João está sem som. Agora sim. Tá. Não, apareceu na internet aqui, estava tocando uma música, desculpa aí. Vamos lá, então. Então, deixa eu... Nós estávamos nesse slide. Então, aqui, pessoal, voltando, nesse ano, então, eu recebi um novo desafio, que é sair lá do vagão de trem, lá onde tem os passageiros, e passar a conduzir um vagão. Conduzir um vagão, eu diria que, assim, é orientar e... conduzir e orientar sonhos. E por que eu estou falando isso? Hoje, então, eu deixei de ser engenheiro de uma grande empresa, né, de uma multinacional, e passei a ser engenheiro e empresário de uma empresa de médio porte, onde ela produz plásticos. Então, eu saí de um core que eu conhecia muito, que era na parte de simulação e testes, engenharia, que eu plantei ao longo de toda a minha jornada estudantil, acadêmica e profissional, e passei para um segmento onde eu conheço pela engenharia, por conhecimentos básicos voltados a plástico, mas engenharia é só um dos pilares que eu ia ter que trabalhar, né? Porque vou precisar trabalhar em muitos outros pilares, que quando tu passa a ser dono do teu próprio negócio, tu tem que trabalhar com o planejamento, tu vai trabalhar com as pessoas, tu vai trabalhar com um financeiro,
tu vai ter que trazer inovação para a empresa, tu vai ter que trazer tecnologia, vai ter que pensar na estratégia de marketing comercial. Então, são várias áreas que, quando você está numa empresa, você trabalha isso muito para o teu setor. Mas, quando envolve uma empresa, você tem que pensar em toda a estratégia da empresa. Aí, vivendo num cenário que nem nós estamos vivendo, com pandemia, de incertezas, então, tudo isso tem que ficar mapeado para que você tome sempre as decisões certas, porque nessas empresas tem pessoas, tem famílias, tem sonhos, e nisso, de novo, volta, então, aquela questão de por que eu escolhi engenharia. Tecnologia, pessoas. Aqui tem um exemplo de um produto que a gente faz, que é um produto voltado a... Esse produto é voltado à decoração. Então, é um Fórmula 1, é um carro do Ayrton Senna, onde envolve aqui imagens do passado, sonhos que tivemos, momentos, e também muitos fornecimentos para indústrias multinacionais, como a Marco Polo, como uma Comil, Buscar, Mitsubishi, que tem que estar envolvido toda uma questão de planejamento, de ISO, de qualidade. Então, tudo isso passa quando tu deixa de ser o engenheiro de uma grande empresa, que tu tem tudo isso, mas de uma forma menos não tão relevante, e quando tu vira essa chave, que tu se torna um empresário, tu vai ter que olhar todas as áreas dentro da engenharia para tocar e conduzir de uma forma saudável a tua empresa. E também um outro grande sonho, né, que foi o crescimento na minha carreira profissional como professor. E então eu passei a fazer parte do grupo de coordenadores da engenharia da Universidade de Caxias, no campo de Bento, que também a responsabilidade é maior, toda a responsabilidade de um professor já é grande, porque tu trabalha com sonhos e com objetivos. Como lá no passado eu tive um professor que foi o meu mentor, tenho certeza que muitos têm dentro da universidade professores que são referências e que querem seguir como um exemplo, né? Como um exemplo de inspiração. Então, aqui envolve também a questão do ensino, a questão da pesquisa, as orientações profissionais, os bate-papos de corredor, os sonhos em fazer um mestrado e não fazer, em que área seguir, as tecnologias que a gente encontra e que a gente desenvolve nos TCCs, as inovações que vêm de ideias que nem teve um exemplo de um trabalho de TCC que era um sonho de fazer um dispositivo que o avô desse estudante teve. E o estudante está ali fazendo o trabalho e botando tecnologia e inovação em um sonho lá do passado. Então, hoje, esse é o meu cenário, e nesse meu cenário, o que envolve? Envolve pessoas, né? Envolve pessoas que querem qualidade de vida, pessoas que querem ter sonhos, que querem ter alegrias, que querem ter crescimento econômico, e tendo esse crescimento econômico nas pessoas, tendo crescimento, tendo uma empresa saudável, uma empresa que gera emprego, tendo uma universidade que oriente e direciona o aluno para atender seus objetivos, para buscar seus sonhos, todo mundo cresce, né? Todo mundo cresce, o bem-estar das pessoas aumenta, o crescimento econômico se transforma, e isso é engenharia. Então, porque, de novo, né, engenharia, independente se é mecânica, é produção, é civil, é elétrica, tudo isso está vinculado com tecnologia e com pessoas. Então, aqui, né, um engenheiro, eu deixei algumas frases aqui para a gente refletir. O engenheiro não vê o mundo, né? Ele muda o mundo. E assim como a planta é o projeto de uma construção civil, o sonho é um projeto de construção de vida. Então, quem tem o seu sonho lá no início da tua jornada profissional, da tua jornada acadêmica, acredita nele e vai em busca que aquele sonho que vem lá de criança, ele acontece. O meu sonho de criança lá no passado era ser alguma coisa relacionada com movimento, com transporte, com construção e com pessoas, né? E na época eu não conhecia a figura engenheiro, conhecia o padre, o prefeito e o motorista.
mas nesses três se encaixaram um engenheiro que faz ônibus, transporta pessoas e orienta carreiras e sonhos através do ensino da educação. E na nossa vida, ela é uma constante viagem. A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue em diante. Então, hoje passei no meu primeiro vagão, fui para o segundo, fui para o terceiro, entrei no quarto vagão, e pode ter certeza que logo lá na frente, talvez eu vou estar entrando em um outro vagão, fazendo uma outra mudança, pessoas aparecendo e, assim, construindo a história profissional. Então, pessoal, aqui, como é uma área que eu gosto muito, né, do esporte, é voar, que eu aprendi, a vida é um voo livre, né? Para se viver, é preciso criar coragem para sair do ninho e aprender a voar. Viva, voe e agradeça. Então, muito obrigado e fico aberto aí a perguntas. E obrigado, professor Gesselli. Grande Joel, professor Joel, uma inspiração aí para toda essa moçada aí que está participando aqui da live ou que vai posteriormente ver a gravação. Acho que uma carreira profissional ela se faz no dia a dia, construindo pouco a pouco, um sonho atrás do outro, né? E a gente vai construindo isso e inspirando outras pessoas, assim como você foi inspirada lá pelo professor Agenor, que também conheci, você também será uma pessoa inspiradora para tantos jovens aí. Parabéns. Legal, obrigado. Bom, não temos muito tempo para as perguntas, mas vamos fazer algumas que chegaram aqui. Mais recentemente, Joel, você conduziu o processo aí de desenvolvimento lá na Marco Polo devido à pandemia que nós estamos ainda, né, nesse momento, sofrendo, né? É um projeto, se eu não me engano, o BioSafe, né? E que foi aí, gerou assim um rol de inovações aí no produto, né? E quando a gente fala disso, né, não fala somente engenharia mecânica ou engenharia automotiva, mas isso envolveu as engenharias de controle, de automação, engenharia de produção, enfim, algo também importante porque o engenheiro de uma determinada formação tem que se envolver com vários outros engenheiros, engenheiras, né, para fazer a concepção de um produto que normalmente é muito complexo. Pode comentar um pouquinho sobre essa experiência aí e como é que vocês conduziram esse processo? Sim. Então, foi um processo bem desafiador, né? A gente chamou esse projeto ele é um projeto referência até por ser ágil e rápido. E nós chamamos ele de um processo de desenvolvimento fast track, porque nós precisávamos em um curto espaço de tempo, trazer melhorias, trazer segurança para as pessoas, e um modal que foi muito afetado pela pandemia, que foi o modal do ônibus, né, do transporte público. Nós precisamos, além de tudo, trabalhar muitas vezes até contra a mídia, mostrando que o ônibus, sim, ele pode ser um lugar seguro e que ele não transmitiria o Covid se tomado todas as precauções de segurança, né? Todas as orientações de segurança, que é o álcool gel, a questão do ar-condicionado com filtros específicos. Então, nós desenvolvemos as lâmpadas UVC, com o pessoal de engenharia de projeto, nós com teste, a parte de materiais com os materiais. Trabalhamos com materiais de biossegurança, com aditivos, com zinco e prata, com outros aditivos para ser antimicrobianos, e tudo isso precisou ser validado também, né? Validado com algum laboratório. Então, para todos nós que éramos engenheiros de produto, de processo, de produção, nós precisamos aprender a trabalhar com bactérias e vírus. E nisso entrou o laboratório da Universidade de Caxias, né, o laboratório de microbiologia, que nos deu toda essa segurança de que aquilo que nós estávamos fazendo estava sendo efetivo, né? E muitas coisas que vêm do mercado que nós fomos lá, medimos e não era efetivo. Então, foi bem desafiador e precisou envolver todas as áreas.
precisamos envolver muito a área de engenharia química para nos orientar nessas questões de materiais, porque uma coisa é tu botar um material, o zinco e prata, dentro de uma mistura de um polímero, mas depois ele precisa atender uma pintura, atender uma questão de envelhecimento. Como que vai se comportar esse material ao longo da vida útil? Precisamos envolver um engenheiro de custo para determinar qual que é o custo do óleo para não subir tanto o custo e não inviabilizar o produto. Então, foi um processo, um trabalho com todas as áreas, um trabalho bem participativo e que todo mundo estava com um único objetivo: atender e gerar segurança para os passageiros e, com isso, voltar a alavancar o cenário de transporte público no país. Muito bem, isso envolveu praticamente toda a empresa, toda a organização nesse objetivo, né? Que foi bem interessante. Agora, me diga o seguinte, então, recentemente você trocou de vagão, foi para, né, conduzir a locomotiva de uma empresa que é na área de plástico, né? Aí muda um pouco assim as questões de habilidades e competências que são necessários, né, para esse profissional de engenharia que faz essa transição. Na tua opinião, quais são as competências, as habilidades que foram importantes para que agora você possa conduzir o seu próprio negócio? Então, nessa mudança, ela foi bem, eu diria que é uma mudança de chave bem grande, uma mudança de vagão que, quando tu faz isso, gera vários incertezas, né? E várias, assim, responsabilidades. Por exemplo, uma tomada de decisão que pode afetar num mau negócio dentro da empresa, mas, ao mesmo tempo, tu não pode ser uma pessoa que seja extremamente conservadora, que não faça a empresa evoluir. Então, tem que trabalhar muito com a questão da visão e do equilíbrio. Eu vejo que isso está me fazendo seguir nesse novo desafio, porque agora eu preciso planejar a parte de financeira, preciso entender a parte econômica, preciso contribuir com a engenharia, dando desafios em fazer coisas diferentes, fazer produtos diferentes, tecnologias diferentes. Então, é muito interessante porque tu precisa lidar num cenário instável com esses aumentos de material que tem toda semana, como passar isso para o cliente. Então, para mostrar, não perder o cliente, mas também não tornar o negócio não rentável. Então, são desafios que ficam, porém, desafios que só fazem a gente crescer, né? E o que está me dando bagagem para tomar as decisões certas foi toda essa vivência que eu tive numa empresa multinacional, que é uma empresa que dá muita vivência. Às vezes tu não tô atuando, mas tu enxergando as ações de outros gestores. Então, isso te ajuda nas tuas tomadas de decisão, né? Então, hoje eu vejo que nem eu comento às vezes, eu não sei se eu trabalho eu trabalho com uma expectativa, mas como uma expectativa realista, né? Para não tomar decisões precipitadas. Então, é bem diferente, é uma mudança muito grande, não só como um sócio da empresa, né? Porque ser empresário no Brasil é difícil. Questões que eu nunca trabalhei, questões tributárias, tudo isso, contabilidade, são coisas que a gente vai aprendendo. Só que a engenharia te dá uma vivência muito boa, né? Porque a engenharia te mostra, tu vê um gráfico, tu interpreta, tu vê um número, tu entende o que é. Ela abre a tua cabeça, ela te deixa uma visão muito mais sistêmica, que possibilita tu, sim, ser um engenheiro, ser um dono de empresa e ser um empresário. E também com essa questão da UCS, né, que é um desafio também que mexe bastante comigo, de ser um coordenador de curso, que também trabalhar com as pessoas, ajudar no desenvolvimento delas, orientar para ter um sonho de se formar daqui 1 ano, 2 anos, qual é a melhor estratégia. Tudo isso envolve a engenharia, porque engenharia é estratégia, né? Engenharia é pensar lá na frente. Deixa eu aproveitar esse teu conhecimento aí nessa área automotiva, que é super importante, em relação a algumas tendências nessa área da mobilidade do transporte. Assim, o que tu está vendo assim para as próximas
para os próximos anos em relação ao transporte coletivo, se há uma tendência forte em termos de eletrificação de veículos? Quais são as tuas perspectivas? O que, dentro da indústria do transporte, que você estava até recentemente, você observava? Eu vejo que, assim, o transporte, a gente está migrando cada vez mais para o cenário de veículos híbridos e elétricos, né? Com essa pandemia, se não olhar aqui na América, assim, eu acredito que ela deu uma segurada nesse desenvolvimento devido às questões econômicas das empresas, mas, assim, o foco, ele continua e logo essa chave vai se virar e como se está se trabalhando muito em sustentabilidade, em programas de OSG, né, que é ambiental, social, governamental, que o governo está incentivando a energias limpas, eu vejo que o ônibus elétrico, principalmente para os grandes centros, para transporte urbano, ele já logo vai aparecer ali, ou talvez 2023 já vai ser algo quase que normal para nosso momento, né? Sei de empresas que já estão trabalhando com esses veículos, já tem veículos no mercado, né, fazendo testes, enfim, mas que vai ser uma tendência muito forte, tanto para veículos e cada vez veículos menores, né, porque com essa questão da pandemia, o modal está mudando um pouco, tendo veículos menores e também com mais veículos e veículos menores, né, e isso fomenta de novo a questão do veículo elétrico, que consegue aumentar a capacidade dele, né, a capacidade de autonomia dele. E já para veículos rodoviários, eu ainda enxergo um pouco mais distante, mas talvez um conjunto aí híbrido, né, talvez acredite ser uma solução para veículos rodoviários de longa distância. É sempre importante ter essa visão, né, do que está acontecendo assim bem próximo, né, ao mercado aí. E assim, para finalizar, tem uma conquista que você não falou. E o nome dela é Aurora Lúcia. Aí, tu quer comentar? Então, todo esse meio tempo, aconteceu, né, principalmente nessa fase de mudança de emprego, de deixar de ser um empregado de uma grande empresa, passar a ser empresário, passar a ser coordenador de um curso de engenharia, veio aí uma filhota aí, a Aurora, que chegou em abril aí, está dando as maiores alegrias e é uma dedicação, né, para a gente trabalhar e se esforçar cada vez mais para entregar para ela um mundo melhor, né, um mundo que ela possa também se desenvolver e ter as oportunidades que eu tive. E é bem desafiador, assim, é uma coisa e muito gratificante, porque cada dia é que nem cada dia é um aprendizado novo, é que nem tá vivendo tudo isso que eu estou vivendo no mundo empresarial, eu estou vivendo em casa também. Isso faz parte, né, da evolução da carreira, ou seja, É lidar com verdade. os aspectos profissionais e pessoais. O Controle do Giovanni tempo, Sequin aqui está... Alô? Opa! controle do tempo, planejamento para sair, enfim, é planejar a carreira, o planejamento que eu tive na carreira, agora eu tenho com a Aurora também. Muito bem. Só para complementar aqui, o Giovanni Sequin está apenas lembrando, né, que há um modelo elétrico também funcionando na cidade de São José dos Campos, né? Então, uma boa lembrança aí do nosso participante aqui, também aluno, esse né? projeto, né, é um dos projetos que é da Marco Polo junto com a empresa BID, né, que é uma empresa que que fez a parte do chassi, né? Então é um projeto muito grande que a cidade lá, então isso é bem importante que ele comentou que essa questão do ônibus elétrico, ela vem das pessoas, ela vem das empresas puxarem isso, mas ela vem muito das cidades quererem ter isso, sabe? Quererem investir nessa questão dessa energia limpa, de uma cidade mais limpa, mais sustentável. Então, foi uma ação entre a Prefeitura de São José com a Marco Polo, a BID, que construíram esse projeto. Bem interessante o projeto. Bem lembrado também. Lembrando também que a Marco Polo está fazendo vagões, né?
última vez que eu fui a Marco Polo lá, o Isso. pessoal estava já fabricando lá em um dos pavilhões um vagão, né? Não sei se quer comentar alguma coisa sobre isso também. Esse é um novo modelo de negócio, né? Como a empresa ela tá, o core dela é o ônibus. Porém, o modal de transportes ele está migrando, né? Ele tá tem investimentos e planejamentos de reativar as ferrovias. Então, a Marco Polo ela tem todo o conhecimento de transporte, então ela não pode ficar para trás quando se fala em transporte de pessoas. E aí, eles criaram, né, com a empresa até de Bento Gonçalves aqui, um primeiro projeto. Esse projeto ele vai rodar aqui na região de Bento, e também uma primeira reativação é de uma ferroviária ali em Palomas, próximo a Santana do Livramento, um trecho de 20 quilômetros ali que vai ser como rota turística, mas já vai ser o início para fazer uma ligação Santana do Livramento, Porto Alegre e Bento Gonçalves. Então, é algo bem interessante. E a Marco Polo, junto com a equipe lá do Rail, do Next, que está pensando em novos modais, né? Eles já trouxeram essa solução. E dentre outros que estão vindo aí pela frente. Muito bem. Nós estamos nos aproximando, ou melhor, já ultrapassamos 1 hora de live, né? E é o momento de nós encerrarmos, né? Visto que não temos mais perguntas, né? Também só informar que os nossos participantes haverá um sorteio de brindes, né? Esse sorteio não será feito neste momento, mas posteriormente haverá o sorteio e será encaminhado algum brinde aí para o vencedor do mesmo, né? Bom, então, chegando ao final, só pedir para o nosso convidado, meu colega, o professor Joel Ciaparini, para as palavras finais aí, para fazer o encerramento. Legal, então, pessoal, obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco da minha jornada profissional, né? Obrigado pela UX aí, pelo convite. E eu fico disponível aí, quem quiser conversar comigo pela UX, nas redes sociais, colocar meu nome aí, Joel Ciaparini, LinkedIn, Instagram, Facebook, fique à vontade. E no que eu puder ajudar e contribuir, bater um papo sobre as escolhas de vocês, quais são as escolhas, cada um toma a sua escolha, né? Faz a sua escolha, mas quando tu tem algumas orientações de pessoas que já viveram, que já passaram por situações, ajuda a ser a ser assertivo, né? Então, eu fico disponível, espero que tenham gostado de eu ver um pouquinho da minha história, né, profissional. Então, saindo lá de uma sonho de criança e estando no estado que eu estou hoje, e fico à disposição aí para vocês aí no que precisar. Obrigado e ficam sempre atentos às coisas que acontecem no dia a dia, porque essas pequenas coisas são os insights que tem. É aqui que eu vou seguir, é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu quero seguir na minha vida profissional. Beleza? Obrigado e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Joel. Com certeza, essa palestra foi inspiradora para aqueles que estão querendo decidir agora, né, se vão para a engenharia, qual engenharia, né, sabem que o panorama da engenharia de produção, da engenharia automotiva e da engenharia mecânica são bastante frutíferos, né? Mas isso cabe um esforço, né? Eu acho que as escolhas que você fez durante esse processo, né, fizeram a diferença aí para que hoje você se tornasse assim um profissional com destaque, né, nessa área da engenharia. Então, meus parabéns a todos. Então, muito obrigado.